especial a Rainha Santa, que é certamente a principal causadora de nós nos podermos encontrar aqui neste local e que representa, de facto, na tradição espiritual portuguesa, uma mestra e um dos elos mais importantes do aprofundamento do mistério do Espírito Santo. Em segundo lugar, gostaria também de saudar Damião de Góis, que aqui nasceu e morreu, em 1502, 1574, e que foi também uma figura e um ser de grande importância na tradição espiritual portuguesa, tanto mais que foi um discípulo e um amigo e confidente do Erasmo de Roterdão. E, para além disso, foi um homem que viveu a dinâmica do Espírito Santo na sua extensão máxima, que caracterizou os portugueses no seu momento de maior esplendor, que foi o Renascimento, quando defendeu os lapões que estavam a ser vitimados de certo tipo de opressões, ou também os etíopes que, quando chegaram a Portugal, foram considerados semi-heterodoxos ou heréticos e foram proibidos de celebrar missa aqui. E Damião de Góis teve a coragem também de levantar a voz. Para além disso, quero agradecer certamente à organização e à Câmara e ao Instituto Açoriano de Cultura, da qual sou associado e pelo qual participo, uma instituição fundada desde 1955 que tem um vasto trabalho realizado de publicações e de dinamizações de encontros, conferências e congressos. O Espírito Santo, que realmente foi, sobretudo, também graças aos Açores que atingiu esta dinâmica e esta universalidade que o caracteriza neste momento. O Espírito Santo, ainda que encontrou ao longo dos séculos não só uma demarcação ou uma formatação religiosa, mas que teve também, de facto, uma vivência de pessoas, de seres humanos e de pensadores e filósofos. Nós temos estado aqui a acompanhar, sobretudo, a dinâmica religiosa e a dinâmica popular das festas do Espírito Santo, festas em que, de facto, palpita ainda algo do Espírito Santo, no sentido não só da caridade e do amor, mas também de uma certa engenhosidade e desenvolvimento de inteligência, como é as cantorias. Os filósofos e pensadores será, de certa forma, o escopo da minha intervenção, ao referir como é que três dos nossos grandes últimos pensadores e filósofos, Ricardo Quental, Fernando Pessoa e Agostinho da Silva, se aproximaram dos mistérios do Espírito e do Espírito Santo. Esta noção de Espírito Santo é uma noção, um conceito, uma experiência, uma vivência muito controversa ao longo dos séculos. Como sabemos, praticamente no Novo Testamento não existe essa expressão. Sabe-se que, em certos casos, foram interpolações ou são textos posteriores. Depois o Evangelho de São João ainda é dos mais antigos. São Paulo começa as suas cartas sempre com a graça de Deus e do Senhor Jesus, não fala sequer do Espírito Santo. O Espírito Santo é, de facto, uma conquista da teologia católica que é feita a partir de uma série de fontes que vinham realmente já do Antigo Testamento, que vinham já da noção de ruá, seja de sopro, seja de força, seja de palavra. E tudo isso vai estar em grande luta, e quando em 325 e 381 os conselhos de Nicéia e Constantinopla se chegam a uma definição do Espírito Santo, para trás ficaram outras tentativas de aproximação. E a minha ideia é que, de facto, o Espírito Santo é um campo aberto, não é um espírito formatado. Ele sopra
quando quer, de onde vem, para onde vem, nós não sabemos. E é nesse aspecto que estes autores que eu falo são autores que, à sua maneira, procuraram aprofundar o mistério do Espírito Santo ou mais o aspecto do Espírito. Porque esta palavra Espírito, Spiritus, em latim, que tem ligação com o pneuma, ou a tradução da palavra grega pneuma, que é a tradução, por sua vez, ou a aproximação da palavra ruá em hebraico, e que é da palavra atman em hebraico, em sânscrito, que vem da raiz an, tem duas ou três conexões que é preciso termos presente para vermos como do Espírito se chegou ao Espírito Santo. Ou seja, o Espírito é uma respiração, um sopro, é uma força e é uma entidade, é um ser. O Espírito é estes três níveis. E se nós não temos esta consciência, estamos, de certa forma, a perder algo da sua riqueza. Esta noção de corpo, alma e espírito, que também depois se liga com este aprofundamento, está muito patente em São Paulo. São Paulo fala que há as pessoas ílicas, que são as pessoas ligadas com a terra, há as pessoas psíquicas e há as pessoas pneumáticas. Portanto, refere três níveis: corpo, alma e espírito. Com o desenvolvimento da teologia, houve uma certa simplificação e acabou por ficarmos reduzidos mais ou menos à ideia de corpo, alma, corpo, espírito, e perdeu-se um pouco esta trindade. Ao mesmo tempo, também no desenvolvimento da própria evolução da humanidade, apesar de ter havido alguns movimentos de grande força do Espírito e do Espírito Santo, o que veio predominar na Igreja foi mais uma adoração a Jesus e a Maria. Portanto, de facto, daí que o próprio Espírito Santo, de certa forma, tenha sido afastado, sacudido um pouco, controlado, vigiado, e acabou por se perder esse dinamismo do espírito que nós, de certa forma, podemos encontrar nas primeiras descrições das primeiras comunidades cristãs, em que realmente havia mulheres que também eram sacerdotisas, que profetizavam, e havia toda essa dinâmica que, certamente, que era difícil de ser controlada, e quando nós assistimos há pouco naquela última comunicação sobre o direito canónico e o Espírito Santo, em como compete à autoridade de reger o ser profano ou não profano que se passa nessas cerimónias e ajuntamentos. Mas, em relação a este aprofundamento do Espírito, nós vemos que uma excessiva projeção do Espírito apenas como Espírito Santo, que não se sabe bem o que é, e que a própria imagem da pomba não é aprofundada suficientemente para ser relacionada com o próprio espírito do ser humano, acaba por diminuir a verticalidade que o espírito fazia, que era um espírito de liberdade. O espírito era libertador. O espírito, e então há pouco falei de algumas das dinâmicas através das quais o espírito e o Espírito Santo vibraram mais, e uma delas foi, evidentemente, Joaquim de Fiora. Joaquim de Fiora chegou a profetizar que estava-se a entrar na era do Espírito Santo, na qual os seres poderiam comungar diretamente com o Espírito, ter acesso diretamente ao Espírito. Já não seria preciso tanto os intermediários ou todo tipo de cerimonialismo e ritualismo. É evidente que os franciscanos espirituais trouxeram isso um pouco, e por detrás desta movimentação do culto do Espírito Santo estava essa crença de que o ser humano tem um espírito, que esse espírito em si é santificável,
ou na sua essência última é santo, essência última que é divino. O problema é que a maior parte das pessoas não tem acesso ao Espírito, não conhecem o Espírito e não conseguem depois manifestar a santidade da sua vida. E é esse todo o problema, porque é que hoje em dia pouca gente conhece verdadeiramente o Espírito e o Espírito Santo, porque de facto não há esse autoconhecimento suficiente para chegar ao nível do Espírito, que é um nível extremamente sutil. Nós sabemos que a própria mente, a própria alma, já é um tal mar de energias que conseguir sossegar essa parte, equilibrar as ondas do pensamento e permitir que a chispa ou a centelha, e eu agora, para não estar só eu a falar, vou introduzir aqui, eu trouxe algumas folhas com textos importantes destes três pensadores e vou corrobá-lo. Fernando Pessoa, por exemplo, só em relação ao espírito, ele utiliza as seguintes expressões: o ser superior em nós, o homem interior, a porção de vida espírito, o ego íntimo, a mónada, o ser em si mesmo. E que ele não aplica só aos seres humanos, mas admite também às nações. O espírito da nação, da sua alma recôndita. Portanto, uma referência ao arcanjo de Portugal. E aqui, então, estamos a fazer uma ligação já mais completa até, não só com a Rainha Santa e com o Daniel de Góis, mas com o próprio nível do arcanjo de Portugal. Curiosamente, falou há bocado no Leonardo de Coimbra. Leonardo de Coimbra, que sem dúvida alguma foi um grande mestre, e vou até citar uma frase, uma cartazinha que o Fernando Pessoa dirigiu ao Leonardo de Coimbra. Ele diz-lhes assim: eu conhecia já da sua obra base as suas grandes qualidades e, a meu ver, alguns defeitos do seu espírito, o mais alto porventura, porque plenamente lúcido e intelectual que a nossa raça hoje possui. Isto diz o Fernando Pessoa em relação ao Leonardo de Coimbra. E depois ele explica porque é que ele considera isto. Quais são as características do mais alto português. Ou seja, o abarcar tanto com a inteligência e o descer tão fundo no sentido possível das coisas. Esta vamos lá, visão do espírito do Fernando Pessoa é uma visão que geralmente não substante, e que, como sabem, o Fernando Pessoa que triunfou é mais um Fernando Pessoa que não tem essa dinâmica espiritual, e tentou-se fazer-se que ele era sobretudo fingimento e mistificação e pregativo. Mas mesmo no tal livro Desassossego, que, como ele chamava, a sua produção de mentia, que seria a que era mais apreciada, mas que não seria a melhor, ele diz-nos assim: ainda aí nós podemos encontrar volta e meia certas visitações espirituais. Ele diz-nos assim: não saber de si é viver. Saber mal de si é pensar. Saber de si, de repente, como neste momento lustral, é ter subitamente a noção da mónada íntima, da palavra mágica da alma. Esta mónada íntima e a palavra mágica da alma estão muito trabalhadas por Fernando Pessoa, por Antero de Cantal. Eu há 3 dias estive num congresso sobre o Bocage, em que fiz também uma conferência sobre a espiritualidade do Bocage, e referi bastante também a tradição órfica presente em Bocage, e que em Fernando Pessoa está mais do que evidente, a própria revista Orfeu. Mas vou dar só aqui também algumas palavras que o Fernando Pessoa utilizava como mantras, como palavras de poder, palavras órficas, e que são estas famosas frases: somos iguais em Deus, irmãos em Cristo e livres no Espírito Santo. Ou, de Deus nascemos, em Jesus morremos e pelo Espírito Santo ressurgimos. De Deus somos entrados, em Jesus passados e pelo Espírito Santo erguidos.
esta dinâmica do Espírito Santo no Fernando Pessoa vai ter alguns aspectos bastante originais, que aliás são coexistentes noutros pensadores, em que ele acha, por exemplo, que o Espírito Santo, ele escreve um texto pouco conhecido, ele é o primeiro, o inefável, a alma de Deus ou o Criador de Deus, e chamamos-lhe o Espírito Santo ou Espírito Divino. O que é que ele está a dizer com isto? Está a admitir que o nível último, antes de haver a individualização do Pai ou do Verbo ou Logos, é o Espírito absoluto. É esse Espírito de luz, que é o Espírito Santo ou o Espírito Divino, que depois se afirma como Pai, como a primeira individualidade, e depois tem as consequentes criações ou emanações, como quisermos interpretar. Esta sabedoria do Fernando Pessoa em relação ao Espírito vai também fazê-lo escrever a poucos, provavelmente meses antes de morrer. O texto não está datado, mas como eu trabalhei bastante no espólio, consigo perceber isso, em que ele diz-nos assim: o conhecimento de Deus não depende do hebreu, nem de anagramas, nem de símbolos, nem de língua alguma falada ou figurada. Faz-se pela ascensão univocal da alma, pelo encontro final da alma consigo mesmo, de Deus em nós consigo mesmo. Trágico, na medida em que partiu por vontade própria, mas foi um homem que desenvolveu um grande sentido de eticidade na sua vida. Desenvolveu uma procura do Espírito que fosse ao mesmo tempo um Espírito absoluto, mas que nesse Espírito absoluto ele pudesse ser vivido ativamente em cada ato e em cada gesto, e que esse é o grande trabalho, mais difícil, que seria possível de ser desentranhado do nosso interior mais profundo e vencer, pouco a pouco, o nosso egoísmo. Na proporção em que vencêssemos o nosso egoísmo, esse espírito viria mais ao de cima. Eu vou ler aqui 2 ou 3 pensamentos dele que se prendem com este. Eu vou ler uma carta que ele escreveu ao Fernando Leal, um poeta daquela época, que por acaso veio se casar com uma irmã da minha bisavó, em que ele diz-lhe assim, escreve ao Fernando Leal: lá no fundo do seu coração há uma voz humilde que nada faz calar. Escute essa voz, provoque-a, familiarize-se com ela e verá que cada vez mais ela se torna perceptível, cada vez fala mais alto, etc, etc, etc. Essa, meu amigo, é a verdadeira revelação. É o Evangelho eterno. Porque é a expressão da essência pura e última do homem e de todas as coisas, mas só tornada consciente e dotada de voz do ser humano. Ouça essa voz e não a entristeça. Este apelo do Antero de Quental à audição da voz interior, a conseguirmos familiarizar-nos mais, a fazermos silêncio e conseguirmos chegar ao Evangelho eterno. Aqui é uma das poucas referências que nós temos no Antero de Quental ao Evangelho eterno, ao Espírito Santo, na teoria de Joaquim de Fiora, e apela, de facto, para ser a expressão da essência última do ser humano e que nós teríamos que chegar mais a ela. É claro que isto seria preciso mais textos interessantes, mas já agora que, como estamos sob o bem âmbito do cristianismo, um texto interessante que ele também diz assim: a religião do futuro, do que nos fala Hartmann, não pode ser outra, e não julgo necessário ir procurar o budismo. Quando o que nele há de melhor se encontra no cristianismo,
e com uma forma sentimental mais pura e mais humana. Estabelecerem que termos normais deve ser místico dentro da realidade, de acordo com ela, e considerando-a como um meio, um instrumento adequado para essa ascensão espiritual, tal é, meu querido amigo, a grande coisas, a obra da nova redenção. Adel de Quental tentou então desenvolver o que ele chamava o misticismo ativo, um misticismo que tivesse essa componente de ligação interior e essa capacidade de vencer o seu egoísmo, e propôs mesmo, fala em um ou dois textos que Fidelino Figueiredo e Joaquim Carvalho nomeia, que era a ordem dos mateiros, uma ordem de seres que nas matas eram capazes de atingir essa capacidade de ligação maior com o espírito, que não é tão fácil. Quanto ao Agostinho da Silva, para terminar, Agostinho da Silva, como sabemos, foi um homem com quem eu tive a graça de conviver muitas vezes. Foi um homem que conseguiu fazer uma síntese muito universalista, tanto mais que foi ao Japão, foi ao Brasil, foi à África e estava a viver nos nossos dias. Para ele, o que era o espírito? Era, mas dizer as suas palavras, nós temos que construir para todos os homens, de todos os povos, para que todos os homens de todos os povos salvem juntamente as suas almas e seus corpos, e jamais tenham como imperador senão a sua própria e esclarecida consciência. A sua própria e esclarecida consciência. Esta é uma afirmação que também vem no Adel de Quental. O espírito tem uma força consciente e espontânea, conhece e vê-se na sua própria unidade e propõe o seu fim e cresce através desses ultrapassos os seus egoísmos, nessas homógenes, como ela disse muito bem, realmente de haver uma liderança do próprio espírito sobre a nossa vida e com os que estão à nossa volta, criando comunidade, até se conseguir cada vez mais ter a ligação com o eu absoluto, ou o eu divino, ou a divindade. Aqui o Agostinho diz que tenham como imperador senão a sua própria esclarecida consciência e o que de fundamental chama em Deus, isto é, a criatividade absoluta. É para esta realização de uma maior assunção de nós próprios como seres criadores, como seres que temos corpo, alma e espírito, e que este espírito, se for mais desperto através de, realmente, tanto da via vertical da ligação através da meditação e da contemplação com o espírito, e depois a vida fraterna que tanto vemos nos impérios, que será mais possível realmente haver a realização da famosa frase em que Jesus disse: eu vim para lançar o fogo à terra e vê-lo até que ela arde. Muito obrigado.